Provavelmente você conhece Da Vinci como um pintor, mas ele era muito mais que isso, e eu vou provar para você. Então, você sabia que ele era pintor, cientista, matemático, anatomista, inventor, engenheiro, arquiteto, botânico, poeta e músico? E por que ele era um ET? Você já ouviu falar de um ser humano único, futurista e totalmente desenvolvido intelectualmente? Então, era ele. Por exemplo, esse leão mecânico que ele fez na época, não existia nada parecido, ele bolou da cabeça dele. Não existia mecânica para fazer, eles não faziam isso na época dele. Ele criou esse leão mecânico para dar de presente para um rei. Até hoje, os estudiosos não entendem como que naquela época ele conseguiu desenvolver isso sozinho. E naquela época, ele desenhou todas as partes do corpo humano de forma tão precisa que os médicos da época e até hoje usam esses desenhos que ele fez para estudarem anatomia. Ele também explicou como que funcionava todas as válvulas do coração. E ninguém sabia explicar como ele tinha aprendido isso ou adquirido esse conhecimento para a época. E só hoje, no nosso século, que os médicos foram comprovar que isso era verdade. Ele também criou vários cálculos que são usados hoje e alguns dos cálculos que ele deixou não foram usados porque até hoje não descobriram como usar e como fazer essa fórmula. E naquela época ele sabia como funcionavam os mecanismos de fazer um avião funcionar. Para uma época que não tinha nem sinal de alguém criar um avião, ele sabia exatamente como fazer funcionar. Ele deixou por escrito projetos e desenhos de como teria que ser esse avião futuramente. Para séculos depois, o avião ser criado a partir do que ele deixou por escrito. Então já começa por aí que a gente tem que concordar que ele era um ser humano extremamente estranho, né? Isso há 500 anos atrás, né? Que ele criou tudo isso da própria cabeça dele. Ele não era apenas uma pessoa inteligente, ele era totalmente à frente do tempo dele, né? Ele era à frente 500 anos atrás. Então pensa, pessoas que acreditam que ele era um ser humano inteligente apenas, não faz sentido nenhum. Não dá pra gente acreditar que ele era apenas um ser humano inteligente ou apenas um ser humano com um QI super alto. Afinal, quem é que cria tudo do zero? Quem é que cria, inventa tudo sem uma base? Sem contar também que no auge da fama dele como pintor, ele desapareceu. Ninguém sabia, ninguém tinha notícias de onde ele foi e o que ele estava fazendo. Quando ele voltou, ele estava totalmente evoluído intelectualmente, mais ainda do que ele já era. E foi aí, quando ele voltou, que ele trouxe esses cálculos que eu citei e que ele fez aquele leão que eu mostrei no começo do vídeo. Sem contar que ele estava à frente não só na pintura, né? Não só na forma como ele fazia esses quadros. As técnicas de pintura dele eram muito à frente, mas ele era mestre e conhecido por deixar mensagens subliminares nos quadros dele. E até hoje estudam os quadros que ele deixou. E até hoje eles encontram coisas novas e mensagens subliminares que ele deixou nesses quadros. E geralmente o que encontram nesses quadros são faces de ET. Uma das formas que eles usam para analisar esses quadros é aquela forma de espelhado. Então, dessa forma aqui, no quadro da Mona Lisa, por exemplo, quando se coloca na forma espelhada, na parte da frente se forma uma face ET, claramente. E quando se forma com as costas, o espelhado da Mona Lisa, também se forma uma face ET. Então daí você vai me dizer que é pura coincidência num quadro ter aparecido uma face ET. Mas isso não foi apenas um quadro ou dois, isso acontece em todos os quadros dele. E na época ele já tinha a fama de deixar mensagens subliminares, então ele fazia de propósito para deixar para as pessoas encontrarem. E nesses quadros aqui, você consegue ver também outras faces no modo espelhado. Então, se você pegar qualquer quadro dele e pôr no modo espelhado, você vai conseguir encontrar uma face de ET ou mais de uma em apenas um quadro. Então, você vai me dizer que há 500 anos atrás, um homem à frente de toda a população do mundo
que com um intelecto fora do normal e com esse tanto de mensagens subliminares sobre ETs e com o desaparecimento dele, vai me dizer que ele é um homem normal. Então deixa nos comentários se você conseguiu entender meu raciocínio e o que eu estou fazendo aqui nesse canal, né? Eu tenho um canal no TikTok e lá eu faço vídeos de curiosidades. E como lá os vídeos são muito curtos, lá eu faço a versão curta e aqui eu trago um vídeo mais extenso explicando mais os detalhes. Se você veio do TikTok pra cá assistir meu vídeo, deixa nos comentários também que eu quero saber quem veio. E se você é novo aqui, você pode me seguir tanto aqui quanto lá no TikTok.